quando a inflação aperta, o comportamento do consumidor muda. Pois é, existe um supermercado europeu que está entrando nos Estados Unidos que está vindo com uma logística de custos mais em conta, ou seja, ele está tendo uma logística de ser mais barato, porém com um custo operacional menor. A gente vai reagir a esse vídeo agora em 3, 2, 1, roda a vinheta. Antes da gente começar esse react, seja muito bem-vindo a esse canal. E ó, vou pedir pra você duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, dê o seu dedão, o C de qualidade, pra eu saber se exatamente esse vídeo tá fazendo sentido pra você. Então faz o seguinte, ó, já dá o joinha logo agora, porque se o vídeo for bom, você já dá o joinha e não precisa dar depois. E se o vídeo for ruim, eu tenho certeza que você não vai esquecer de dar o dislike. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora pra esse vídeo aqui, onde eu vou mostrar exatamente como funciona esse supermercado nos Estados Unidos, que é um supermercado europeu que tá crescendo demais, e qual é a lição que a gente tem, porque isso pode acontecer também no Brasil. Claro, tem alguns pontos que a gente precisa se atentar, né? Que não é igual ao nosso país, mas tem muita coisa que é bem interessante e dá pra gente aprender bastante coisa. Vamos lá. Este meio galão de leite integral da Aldi custa $2,18. Ovos, $1,87. Pão, $1,29. A Aldi é a mercearia que mais cresce em número de lojas no país e sua abordagem sem frescuras também a tornou uma das mais baratas. Na última década, tem crescido a uma taxa de cerca de 100 lojas por ano. E quando uma crise econômica atinge, ele prospera. É sobre simplicidade e sobre eficiência e sobre uma experiência consistente o tempo todo. E isto é a economia da Aldi. Então, como a empresa mantém os preços tão baixos, veja a estrutura da loja. Você entra e assim que pisa em nossa loja pode ver as 4 paredes. As lojas Aldi têm tipicamente cerca de 12 mil pés quadrados, o mesmo que uma Trader Joe's, e muito menores que um supermercado médio. Vamos lá, só pra gente entender aqui uma coisa, tá? Ele falou que você vê as 4 paredes, ou seja, é uma loja baixa. Ponto. Segundo ponto, 12 mil pés. O que significa em tamanho, tá? Em média, 1.100 metros quadrados de loja. Ricardo, mas isso é uma mega loja para bairro. É, nível Brasil, sim. Porém, a gente tá falando aqui em Estados Unidos, nível de cultura diferente, poder de compra diferente. Tem um outro ponto também nessa loja que eu vou falar mais à frente. Eu não sei se você vai falar nesse vídeo, eu não cheguei a assistir o vídeo. Que ele vai falar mais na frente aqui. Que quer dizer que eu vou falar mais na frente, que eu vi aqui, só de olhar aqui, que tem uma diferença. Por isso que faz o custo também operacional dela ser um pouco menor. Mas vamos continuando aqui. Médio. Operar um espaço menor economiza dinheiro na compra do imóvel, no aluguel e nas despesas. O layout da Aldi é tão pensado na nossa eficiência operacional quanto em qualquer outra coisa. E assim, ser muito específico sobre a quantidade de passos para atender nossa loja e um tamanho de loja muito limitado nos permite operar de forma muito eficiente e isso cria muito valor. Para aumentar sua eficiência, a Aldi não tem serviços extras, como um balcão de atendimento ao cliente, uma padaria ou açougue frescos, e abastece significativamente menos produtos. Autoatendimento. Tudo está migrando para o autoatendimento. Você acha que mão de obra é só difícil no Brasil? Muitos lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, está pagando alto para ter pessoas lá, mas não tem. A mão de obra praticamente lá, muita da parte é brasileira. Porque o serviço grosso, o americano ele não quer fazer. Mas se você for olhar, a mão de obra lá é muito escassa também. Então esse problema de mão de obra falta não é só no Brasil. Lá também, só que existe uma questão lá. Eles usam tecnologia para ajudar a resolver isso. No Brasil a gente está engatinhando com isso, mas já melhorou bastante. Os supermercados geralmente oferecem cerca de 31 mil produtos. A Trader Joe's tem cerca de 4 mil, mas a Aldi abastece cerca de 1.600. Frequentemente, há só 3 a 5 funcionários na loja. Então, com menos itens e nas caixas de entrega, os funcionários perdem menos tempo repondo prateleiras. 6 funcionários numa loja de 1.100 metros quadrados. Será que no Brasil isso funcionaria? Vamos ver no final do vídeo. Essas estratégias de corte de custos são cruciais para a margem de lucro da Aldi, e é por isso que a empresa consegue oferecer produtos mais baratos que a média nacional. Mas elas também servem a outro propósito fundamental. Elas ajudam a manter a imagem da Aldi como uma loja de descontos e preços baixos. Clientes fazem inferências compensatórias. Basicamente, especialistas em marketing dizem que, ao ver o preço de um item, as pessoas rapidamente fazem suposições sobre o produto. Se é barato, podem assumir que é de qualidade inferior. Por isso, a estratégia sem frescuras da Aldi é tão eficaz. Desde o momento em que os clientes colocam moedas nos seus carrinhos e entram na loja, eles podem ver todas as formas como a Aldi reduz custos. Especialistas em marketing dizem que estas táticas sinalizam ao cliente que leite, ovos e pão são mais baratos na Aldi devido à sua eficiência e não à sua qualidade. No entanto, os resultados das suas estratégias de corte de custos nem sempre são populares entre os clientes. Você sabe por que coloca a moeda no carrinho, né? Eu não sei se você sabe, mas é exatamente para quê? Nesses supermercados lá, as pessoas elas pegam as compras e vão até o carro para colocar as compras no carro.
a moeda no carrinho, ela fica, e você só consegue tirar quando você devolve o carrinho de volta para o posto dele. Ou seja, se eu não devolver, fica como custo, né? Para alguém lá pegar no pátio e trazer de volta. Então é exatamente isso. É para uma questão de logística, para poder diminuir o fluxo, né? De ter que ir lá, pegar o carrinho no pátio, voltar e trazer de volta. Então o cliente ele acaba sendo obrigado a voltar. Mas isso é uma questão cultural também. Numa pesquisa com aproximadamente 6.500 pessoas, o Aldi ficou no mesmo nível ou ligeiramente abaixo de muitos dos seus concorrentes em categorias como limpeza da loja e disponibilidade de itens. Mas há outra tática-chave que os varejistas usam para reforçar sua imagem de preços baixos. Itens de valor conhecido. São produtos básicos cujos preços as pessoas geralmente se lembram. Ou seja, os famosos produtos notáveis. Se lembram. À medida que a Aldi se expandiu pelo país, outros supermercados reduziram os seus preços em resposta, particularmente nestes tipos de artigos. Quando a Aldi chega, leva outros retalhistas a rever os seus preços novamente e, digamos, a examinar cirurgicamente como ajustar o que vendem e por quanto. Isso é porque quando as pessoas veem preços mais baixos para bens essenciais, elas inferem que o negócio oferece preços baixos em tudo. E no que diz respeito ao custo-benefício, a Aldi obteve a classificação mais alta na pesquisa de satisfação do cliente com 96%. No entanto, as lojas só conseguem competir em preço até um certo limite, sem comprometer suas margens de lucro. Então, o que a Aldi utiliza, além do fator preço, para atrair seus consumidores? Seus produtos de marca própria. 90% do estoque da Aldi é de marca própria. Assim como outras estratégias, isso reduz os custos da empresa. Nós pegamos todo o nosso poder de compra e o direcionamos para os 7 molhos de salada mais populares ou comuns que um cliente poderia comprar. Isso nos permite negociar diretamente com os fabricantes e garantir que obtenhamos o melhor preço. Ou seja, ela não é necessariamente, quando ela fala que ela detém a marca, beleza, a marca é dela, né? Tá lá mostrando lá Audi. Mas ela só é uma embaladora, né? É uma empacotadora, vamos dizer assim. Que ela pega da indústria, a indústria não vai ter a logística de ter que ir lá empacotar e tudo mais com a marca da própria indústria, então ela pega e fala, não, bota a nossa marca aí, a gente compra e consequentemente eles têm um custo menor, né? Um outro ponto também que a gente olha é a respeito das gôndolas. Se você for parar para analisar, preste atenção nos próximos takes aqui, pelo que eu tô vendo, acho que vai mostrar, mas se você for olhar, as gôndolas, elas são colocadas em caixas, diferente do Brasil, onde a reposição é feita em unidade. Por exemplo, tem um módulozinho lá de biscoito, aí tem lá com uma fileirinha de biscoito. Não. Aqui é a caixa do biscoito. Eles rasgam a caixa, colocam na gôndola e tchau. Então não fica aquele negócio mais quantidade pouca, né? É mais a quantidade, é a caixa, na verdade, né? Porque isso vai facilitar na logística de reposição dos produtos. Presta atenção nos próximos takes. Aqui ele tá mostrando aqui a loja da Trader Joe's, mas acho que vai voltar para eles lá. Analistas dizem que a Trader Joe's utiliza produtos de marca própria para se diferenciar dos concorrentes, criando itens que os clientes só podem encontrar lá. Como a mistura para panquecas ube mochi e o macarrão com queijo de abóbora butternut. Mas na Aldi, você encontrará produtos de marca própria que se parecem bastante com as marcas nacionais mais conhecidas. Em vez de Wheat Thins, a Aldi tem Thin Wheat. Segundo analistas, isso ocorre porque a Aldi quer que os clientes pensem que estão essencialmente comprando o mesmo produto, mas com um desconto significativo. Houve um tempo em que a percepção era, que eram a marca genérica e, bem, apenas mais baratas, mas não tão boas quanto as marcas nacionais. E esses dias acabaram. À medida que os consumidores sentiram os impactos... Olha lá, prestou atenção? Ó, aqui a gente tá falando só de caixa. Os produtos são colocados nas caixas. Lógico, né? No Brasil, as caixas daqui é muito diferente das caixas de lá. Mas se você for olhar em todos os corredores, ó, é mais as caixas fechadas, ó. Então, tipo assim, aqui na hora que acaba esse produto, ele só tira essa caixa e bota uma outra. Não tem um negócio de ficar arrumando o item. Os duradouros da inflação, as vendas de produtos de marca própria aumentaram. De 2018 a 2022, houve um aumento de 34% Olha lá, tá vendo? nas As vendas de caixas marcas lá. próprias em toda a indústria, totalizando mais de 57 bilhões de dólares. Enquanto outros supermercados podem ter ofertas de marca própria, isto é o cerne do que fazemos. Aldi prosperou durante as recessões. A crise financeira de 2008 impulsionou seu crescimento e a decisão de abrir cerca de 100 novas lojas por ano. O que foi realmente interessante é que nunca perdemos nenhum desses clientes. E conforme a economia foi melhorando e tivemos um período de recuperação econômica bastante prolongado, a Aldi continuou a crescer durante todo esse tempo. E agora, enquanto a inflação esvazia o bolso dos americanos, a Aldi continua a crescer. No início, o público-alvo deles era, de certa forma, pessoas que, você sabe, buscavam pechinchas e desejavam adquirir alimentos por preços bem acessíveis. Mas nos últimos anos, acredito que eles realmente expandiram essa base de clientes para também atrair aqueles que procuram compras mais convenientes, que precisam dos itens essenciais e querem entrar e sair das lojas com agilidade. Vamos lá, trazendo para o nosso cenário, né? O Brasil é muito diferente disso, né? Principalmente por causa da logística, o comportamento de compra do consumidor é diferente em vários aspectos, mas existe a possibilidade de acontecer isso no Brasil? Sim. Vai demorar?
também acho que vai demorar um pouco, porque tem várias situações, né? Primeiro, questão de carga tributária. Nosso país é muito difícil, né? Então, se a gente for olhar lá, produtos centavos de dólar. Ah, mas faz a conversão e não sei o quê. É moeda americana para moeda americana, 1 para 1. Então, não tem que ficar fazendo conversão, porque quem tá lá tá comprando com a moeda de lá, ganhando o salário de lá, né? Não é brasileiro que tá comprando em dólar. Não é real que tá comprando em dólar. Então, o que acontece? Existe sim essa possibilidade, mas eu acho que no Brasil ainda vai demorar muito. Outra questão, uma loja de 1.000 metros quadrados ter só 6 funcionários, no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque o abastecimento é mais desafiador, é muito mais difícil porque a gente não tem braço tecnológico suficiente para ajudar em muita coisa. A contratação também é um pouco mais complicada, apesar que, né, a gente está falando que 1.100 metros quadrados para uma loja, um exemplo de 200 metros quadrados já é um desafio. Mas o principal, a cultura do lugar. Então acaba que isso traz um certo tipo de desafio, né? Se a gente for olhar aqui a grosso modo. Porém, as coisas estão mudando. Então, uma Audi dessa vai vir para o Brasil? Eu acho muito difícil. Porque a Walmart, né, veio pro Brasil e não aguentou. Imagina uma empresa dessa, né? Ter supermercado no Brasil é só para quem é brasileiro mesmo. Tem que ter culhão, tem que ter inteligência, tem que ser sábio, porque não é para qualquer um não, tá? Mas é um vídeo que mostra pra gente que tudo pode acontecer. Porque essa empresa, se eu não me engano, eu não sei se ela é alemã ou se é de Portugal, eu não sei ao certo, mas ela é europeia. E ela tá entrando no mercado americano. Então, tipo assim, cara, ela tá concorrendo com as mais brutas, vamos dizer assim, do mercado, né? Que os Estados Unidos gera muita tendência para a parte varejo alimentar supermercadista. Então aqui a gente já começa a entender que o jogo ele pode mudar. Assim como essa empresa está entrando nos Estados Unidos, já tem lá um tempo, ela pode acontecer de vir para o Brasil. Vai acontecer? Não sei. Se ela vier, ela é muito corajosa, né? Ainda mais trabalhando nesse formato aí. Mas creio eu que não vai ser tão simples se ela fizer isso. E não tem como ela colocar a cultura dela de uma maneira tão simples assim, porque no Brasil não é para qualquer um. Brasil não é para amadores, de fato, não é. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, dê o seu joinha e até o nosso próximo vídeo. Tamo junto, sistema, um abraço, te vejo. Até o próximo vídeo. Valeu!